Decisão da Taça Guanabara. O Fluminense venceu o Vasco por 3-1. E que sobra técnica acabou tendo o Fluminense num dado momento da partida, hein, Renato? 3-1 foi até barato. Esse aí que nós estamos vendo, o Wellington Nem, foi um dos grandes nomes do jogo. Isso aí, logo no início, com 1 ou 2 minutos, ele já faz essa jogada, passa pelo Fagner e dá um chute perigoso. O Vasco tentou equilibrar, mas foi amplamente superado. Acho que o Fluminense fez hoje, como falei na abertura, a sua estreia, na verdade, no futebol do Rio de Janeiro. Finalmente, ele jogou um futebol à altura do elenco que ele tem. O Fernando Praz já começa a ser obrigado a fazer algumas defesas. O Vasco, decididamente, não foi nem sombra do time que chegou à decisão com 8 vitórias consecutivas, né? Com o reconhecimento geral, inclusive, o Abel Braga, técnico do Fluminense, reconhecia o bom momento do Vasco, né? Era até ligeiramente favorito, se é que se pode falar nisso, numa decisão num clássico, né? Aí é um lance que o Fred perde, mais uma boa jogada aqui pela esquerda, o que foi interessante, porque anulou uma das principais peças do Vasco, que é justamente o Fagner, quando no apoio. É uma bobeada monstruosa do zagueiro do Fluminense, do Anderson, e o chute na trave do Diego Souza. O único lance do Diego Souza de destaque em toda a partida. Mas uma bola dessa entra, não muda um jogo todo? Não acho não, sinceramente. Acho que o Fluminense era tão melhor que mesmo que essa bola tivesse entrado, não mudaria. Aí vai acontecer o primeiro gol. A bola vem aqui para a esquerda. Pênalti, Gaciba. Pênalti, claro. Claríssimo, Então claríssimo. nós também vamos mostrar a questão da colocação do Arthur, como é E importante. bobo também, né? Mais um pênalti bobo, você não acha? Novamente o Ney em cima do Fagner. Pênalti bobo, você não achou? Foi. Não era necessário ali, não. O Fred, que estava apagado, até já tinha dado uma furada no lance que antecede ao gol, mas bate com muita categoria. Depois faz essa dança bizarra aí, que até agora eu não entendi o que significa. Mas hoje em dia as comemorações de gol são todas assim mesmo, fazer o quê? E aí, a partir daí, com esse 1-0, o jogo que já estava pro Fluminense, aí vira completamente mesmo pro lado do time das Laranjeiras. Vai tomar conta da partida, vai fazer 2-0 e poderia ter chegado a 3 ainda no primeiro tempo. O Vasco pressiona muito, o Vasco se resumiu a lançar bola alta sobre a área hoje. Foi uma decepção em termos de ataque o Vasco. Aí o lance do Deco. O Deco se prepara para cruzar, o Fernando Praz dá 2 passos para o lado esquerdo dele, o Deco percebe e chuta no outro canto. Você acha que o Deco chutou ou tentou cruzar, Renato? Chutou. Para mim ele chutou claramente. Eu acho que ele percebeu o movimento do Fernando Praz. Quando ele percebe que o Fernando Praz sai para cortar o cruzamento, ele aí bate no outro canto. Um jogador do Fluminense chegando, saltando ali no primeiro pau. Será que não era essa a intenção? Não acho não, E ele dá uma entrevista no intervalo dizendo que tentou chutar. Deu sorte, mas ele fala que tentou chutar. Não, e o Deco não é aquele tipo de jogador que se vangloria de coisa que não fez. Sim. Entendeu? Então eu acho que se ele tivesse tentado cruzar, ele diria. O Deco é um jogador muito sincero. E é o segundo jogo seguido do Fluminense que ele arrebenta. Olha a bobagem que vai fazer o Rodolfo. O Rodolfo, zagueiro do Vasco, que veio como grande reforço, só tem feito lambança. Isso ainda é primeiro tempo. Thiago Neves quase faz esse gol. Se faz 3-0 aí, perigava tomar uma goleada histórica no segundo tempo. Aí já estamos no segundo tempo. O Vasco volta tentando fazer uma pressãozinha, mas aí logo aos 11 minutos tem essa jogada. O Bruno desarma, vem, toca para o Thiago Neves e o Thiago Neves dá para o Fred, que de primeira faz 3-0. A partir daí acabou o jogo. Bonita e rara jogada no chão. Os dois times verdade, abusaram de botar a bola na área. E eu, pela segunda vez, vejo a dança e não entendo de novo. Mas a dança é um detalhe, né? O Fred é um jogador que... O Fred é engraçado, é o seguinte, se você perguntar, o Fred fez uma grande partida, talvez não tenha feito, mas nos 2 momentos decisivos é o artilheiro. Exatamente. Ou seja, cobra o pênalti com categoria e bate essa bola de primeira e decide o jogo. Faz o que se espera dele, né? Exatamente isso. Mas a dança realmente é indecifrável. A dança é bizarra. Mas aí nós vamos ver outros lances do Fluminense. O Fluminense poderia ter feito mais ainda. Superioridade absoluta no jogo. O Fred explicou a dança como sendo uma homenagem a Michel Teló. Michel Teló e a dança do Fluminense. Isso aí, 2 coisas que eu não posso deixar de perder. Aí lá vem falar em perder, o Fluminense com o Antoninho vai perder esse gol aí, também absolutamente feito. Isso com 3-0 no placar. O Vasco começa a tentar na base do abafa, do coração, mas o jogo já estava decidido, completamente decidido. O Dedé acaba virando centroavante, que foi um lance um tanto quanto estranho no final. Ele se mandou de tal forma que virou centroavante. Aí mais um contra-ataque daqueles que o Thiago Neves deu um pouco mais longa do que o Fred esperava. Mas aí era só uma questão de lutar por um gol de honra mesmo, que o Vasco consegue nesse cruzamento aí com o Eduardo Costa de cabeça. Já era um pouquinho tarde, né? Já era muito tarde. O Dedé ainda vai dar uma cabeçada na trave, num lance um pouco depois,
Aí você pode dizer, se fizesse 3-2, mas estava muito no final o jogo. Eu acho que era muito improvável, de qualquer maneira, uma virada do Vasco essa altura. Uma atuação bastante decepcionante do Vasco. A do Fluminense, muito boa. Olha aí a cabeçada na trave. Mas essa aí já estava na altura dos 40 também. Enfim, insisto, acho que o Fluminense estreou com o título da Taça Guanabara. Ele fica numa situação muito boa, até em termos de Libertadores, porque ele passa, olha aí, uma pressãozinha no final, Alessandro perde também. Alessandro foi outro, completamente apagado na partida. Alguns dos jogadores principais do Vasco jogaram muito mal. Alessandro, Diego Souza, o próprio Juninho não foi brilhante. Esse menino Bárbio que entrou também não fez coisa nenhuma. Então o Vasco jogou muito abaixo. O Fluminense jogou muito acima do que vinha jogando. Claro que uma coisa acaba tendo relação com a outra.